Boa noite. Estamos aqui em mais um programa Educação de Classe. Boa noite, Franci. Boa noite, Rose. Quanto tempo a gente não se encontra no programa, né? Isso, época de férias, vamos sair. A Franci estava estudando à noite, agora ela vai mudar de horário, a gente vai conseguir fazer mais programas em conjunto ao vivo, né, Franci? Isso aí. Ô, gente, essa semana nós tivemos uma grande movimentação na Câmara Municipal em relação à questão das 30 horas, redução da carga horária do pessoal administrativo de 40 para 30 horas, e também sobre a questão de 1/3 de planejamento docente. E nós entregamos 2 ofícios na Câmara sobre esse assunto. Eu vou pedir para a Franci ler o relativo ao 1/3. Tá. Senhores vereadores, vou ler na íntegra, né? O que está aqui. Uma das reivindicações da nossa pauta de negociação com o governo municipal envolve o cumprimento da lei do piso. O trabalho do professor vai muito além de ministrar aulas. Para que sua atuação tenha mais qualidade, o professor precisa, além de uma ótima formação inicial, qualificar-se permanentemente e cumprir tarefas que envolvem a melhor preparação de suas atividades em sala de aula, bem como tempo e tranquilidade para avaliar corretamente a aprendizagem e o desenvolvimento de seus alunos. É imensamente importante a Lei 11.738 de 2008 para a qualidade da educação. Se respeitada a lei, cada professor poderá destinar 1/3 de seu tempo e trabalho ao desenvolvimento das demais atividades docentes, tais como reuniões pedagógicas na escola, atualização e aperfeiçoamento, atividade de planejamento e de avaliação, além da proposição e avaliação de trabalhos destinados aos estudantes. Evidentemente, não basta que a lei determine a composição da jornada do professor. Para que essa mudança cumpra plenamente o papel pedagógico que dela se espera, deverá vir acompanhada de mudanças na escola, começando pela organização dos tempos e espaços escolares, interação entre disciplinas e outras medidas que serão determinadas pelas políticas educacionais e pelo projeto político-pedagógico de cada unidade escolar, gerido democraticamente por meio do Conselho Escolar. Assim, a definição de uma jornada de trabalho compatível com a especificidade do trabalho docente está diretamente relacionada à valorização do magistério e à qualidade social do ensino, uma vez que o tempo fora de sala de aula para outras atividades educativas interfere positivamente na qualidade das aulas e no desempenho do professor. A previsão de que, no mínimo, 1/3 da jornada docente deve ser destinada às atividades desta classe, tal como estipulada no inciso 4º do artigo 2º da Lei Federal número 11.738, de 2008, contribui, sem dúvida, para o desenvolvimento e consolidação do princípio da valorização do magistério. Aliás, conforme já foi assinalado, esse direito já estava previsto também no artigo 67, 5º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, embora aqui não havia uma proporcionalidade definida. Artigo 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais do magistério, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. 5º, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. Em Petrópolis, além disso, esse tempo de planejamento está previsto no Plano Municipal de Educação, Lei 7.334, de 27 de julho de 2015. Na meta 10.9.3 diz: implementar 1/3 de horas de planejamento para os professores regentes, de acordo com o disposto na Lei Federal 11.738 de 2008, ainda no primeiro ano de vigência desse plano, na forma de lei municipal regulamentadora,
respeitados os limites previstos pela legislação vigente. Portanto, exigimos o cumprimento da lei. Solicitamos que a Câmara Municipal, através da sua Comissão de Defesa da Educação, agende uma audiência pública para tratar da implementação do 1/3 de planejamento docente, ainda no decorrer do primeiro semestre, antes do recesso escolar e do recesso da Câmara. Então, gente, essa audiência foi marcada e está marcada para o dia 4. Isso, 4 de julho, né? Isso. Próxima terça-feira, às 19 horas, lá na Câmara Municipal. E essa é uma luta não só dos professores, porque nós não temos luta em separado. Nós temos luta dos profissionais da educação. Então, ponto que é sobre professor, todo mundo vai. Ponto que é sobre funcionário, todo mundo vai. E foi assim na Câmara na semana passada, né, França? Exatamente. Foi assim que aconteceu. Mais de 400 pessoas lotando lá o salão, as escadarias, todo o acesso à Câmara, lutando juntos pela implementação das 30 horas e do 1/3 de planejamento. Nós entregamos também um ofício sobre as 30 horas. E ele dizia o seguinte: a redução da jornada de trabalho dos profissionais da educação de 40 para 30 horas tem previsão na Lei Municipal 7.334 de 2015. O Plano Municipal de Educação, aprovado no ano de 2015, em sua estratégia 10.9.8, diz o seguinte: promover estudos sistemáticos e experiências de simulação de redução de carga horária dos profissionais de apoio ao magistério durante o primeiro ano de vigência do plano, com vistas à redução gradual de 40 para 30 horas, até o segundo ano de vigência do plano, desde que não importe em prejuízo a realização das atividades educacionais nas unidades escolares. Todo o trabalho de planejamento previsto no Decreto 090 de 2017 foi efetuado para que seja garantido o bom funcionamento das unidades escolares. Foi enviado à Câmara de Vereadores projeto de lei para regulamentar a redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais. A própria justificativa da lei expressa sua importância para o serviço público e para os servidores. O seu texto diz: considerando a necessidade de melhoria das condições de trabalho, visando a prevenção de saúde dos profissionais da educação, com uma jornada que possibilite, além do trabalho, acesso à formação e ao lazer, considerando que a redução de carga horária desses profissionais da Secretaria de Educação não causará prejuízo ao atendimento das unidades escolares, uma vez que seu funcionamento e atendimento ao público permanecerão inalterados, considerando que será garantida a irredutibilidade dos vencimentos desses profissionais da Secretaria de Educação com a redução da carga horária. Portanto, tudo que é necessário para a implementação da redução de carga horária já está definido e organizado. Solicitamos que o projeto de lei enviado pelo Executivo seja incluído na ordem do dia e seja votado. Então, nós solicitamos que essas duas coisas fossem encaminhadas, né, gente? Porque nós estamos lutando por isso, Franci, e às vezes as pessoas pegam o bonde andando, como se costuma dizer, e ficam achando que essa luta começou ontem. E não é isso, né? não. Nós já estamos nessa luta pela implementação de 1/3 e pela redução da carga horária só aqui em Petrópolis desde o ano de 2010. Isso. Desde a época da greve de 2010, a histórica greve de 2010. Isso mesmo. Né? E na rede estadual e no CEP em geral, nós estamos nessa luta há 30 anos. O CEP vai fazer 40 anos de existência esse ano e há 30 anos está lutando pela redução da carga horária do pessoal de apoio. E em vários municípios, isso já foi atingido, inclusive no município do Rio de Janeiro. Exatamente. Né? Valença, Areal, que é um município vizinho nosso aqui, já tem 30 horas. 30 horas. Paraíba do Sul, Itaguaí, Seropédica, Cachoeira de Macacu. Quer dizer, são muitos. vários municípios, né? Valença, eu acho que eu esqueci de citar no primeiro momento.
todos esses já têm as 30 horas. E em relação a um terço, também vários municípios já atingiram essa meta. E isso, gente, além de ser uma vontade do trabalhador, de ser uma vontade do sindicato, ela é uma vontade do governo federal, da política pública para a nossa educação. Expressa aonde? Onde é que estão dizendo isso? Estão dizendo isso no Plano Nacional de Educação e no Plano Municipal de Educação, que é uma lei. Essa lei foi votada em 2015. Isso. França estava lá. Estávamos né? lá. Todos. Nós discutimos numa conferência arduamente esse assunto durante... Olha, a conferência durou nesse dia, começou às 9 da manhã, e nós saímos de lá mais de 10 horas da noite. Ela terminou 10h20 da noite. Então, quer dizer, foram mais de 12 horas consecutivas de discussão sobre essas metas de melhoria da educação, que incluíam a questão do 1/3 e a questão da redução da carga horária. Exatamente. Né? Eu me lembro como se fosse hoje, porque o governo passado dificultou ao máximo que pôde essa discussão. Né? Não era vontade política do governo passado conceder nem 1/3 e nem as 30 horas, e isso a gente não esquece, né? Porque muita maldade, né? Não querer ver qualidade na educação, não querer discutir. Em 2014, inclusive, para refrescar a memória de todo mundo, nós fizemos uma semana em todas as escolas e 6, né, França? Foi uma semana no mês de agosto. Mês de agosto, foi do dia 18 ao dia 22 de agosto. E foi intitulada Semana 30 Horas. Nessa semana, todos os profissionais de apoio administrativo trabalharam 6 horas. Exatamente. E foi um sucesso, não foi, França? Foi Olha, um falamos sucesso. até junto, sem combinar, porque é isso, gente. O sentimento que restou daquela semana foi isso. Foi um sucesso. Esse, o nosso sentimento de classe trabalhadora. O sentimento do governo na época foi o de raiva e de corte de ponto. Exatamente. Mandou cortar o ponto das pessoas que participaram da experiência, né? A raiva mais por ter dado certo, né? Porque o desejo geral é que não tivesse dado certo. Então, por E isso aí, essa cultura acabou se alastrando também, né? Nós temos hoje, no nosso meio e fora do nosso meio, né, gente ligada a governo anterior, gente que perde eleição, mas que não entende que acabou, né, e quer prejudicar o que está caminhando bem. Então, esse projeto das 30 horas, ele foi feito em matéria de decreto. Decreto, exatamente. Né? E a própria Justiça chegou à conclusão de que não deveria ser decreto, de que é um equívoco fazer redução por decreto. Então, a promotora da Justiça, do Ministério Público Estadual, Exato. doutora Vanessa, abriu um inquérito para apurar possíveis irregularidades nesse decreto. E nas próprias conversas com a promotora, que chamou a prefeitura lá, chamou o sindicato, deu voz a todo mundo e ouviu todo mundo, o que ela coloca é o seguinte: isso não deve ser feito por decreto, e solicitou, inclusive, que o decreto seja revogado. Exatamente. Nós tivemos uma reunião hoje na prefeitura, com o chefe do gabinete, com o secretário de Educação, o secretário de Planejamento, o procurador-geral, a direção do CEP, e fomos informados pelo procurador que isso será feito amanhã. Será revogado o decreto. Por quê? Porque já existe um projeto de lei substituto que está na Câmara. Exatamente. Então, aí o projeto de lei é que fica valendo para esse momento agora. E aí, gente, a gente foi pesquisar e pegar lá a carta de intenções, né? A carta compromisso que foi assinada. Vou pedir até para dar um zoom aqui na carta, ver se consegue aproximar aqui um pouquinho. Essa carta aqui, a assinatura que está aqui embaixo, é do prefeito Bernardo Rossi. Todos os candidatos a prefeito, gente, assinaram uma carta como essa, menos o candidato, na época, Rubens Bom Tempo. Todos os outros candidatos assinaram, e o candidato que foi eleito, o Bernardo Rossi, também assinou. E o primeiro item aqui da carta, vou pedir para a França ler. Qual é o primeiro item aqui? Compromisso 1. O primeiro compromisso é garantir a implementação da redução da carga horária
de carga horária dos profissionais da educação de apoio administrativo, de 40 para 30 horas, através de um projeto de lei. Então, nada mais está sendo feito do que cumprindo ao pé da risca o que foi combinado, né? Então, sai de cena o decreto, que tem problema administrativo, problema jurídico, né? Que não deve ser feito, não é papel do Executivo fazer isso por decreto, a lei manda que seja por projeto de lei. Exatamente. E está aqui, então, na própria Carta Compromisso, a colocação desse item como projeto de lei que está na Câmara. E qual é o segundo item, Franci, por favor? O segundo item é garantir a implementação da reserva de 1/3 da carga horária docente para planejamento. Que também, né, está lá na lei municipal, está aqui no Plano Municipal de Educação, e no próximo bloco nós vamos estar mostrando exatamente aonde nessa lei fala sobre essas coisas. Mas queria deixar bem claro que hoje, nessa reunião, o secretário de Educação, o chefe de gabinete e o procurador reafirmaram o compromisso de que essas coisas serão cumpridas. Tá? Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos.